Olá para você que está me assistindo. Hoje eu vou ensinar vocês a fazer um olho no Ibis Paint, naquela vibe realista. Então esse aqui é o antes, como vocês estão vendo, e esse aqui é o depois, como vai ficar o resultado. E eu gostei bastante, ele puxa para essa vibe mais realista e apesar do Halloween ter passado, vocês podem usar para estar fazendo essas edições mais diferenciadas, sabe? Então, a gente vai no aplicativo Ibis Paint e a primeira coisa que a gente vai fazer é pegar o arrastar. A gente vai ali naquele segundo ícone e vai colocar no ícone da mãozinha, sabe? Que ele faz o arrastar. Ali, como vocês podem ver, tem duas linhas, tá vendo? A primeira você regula o tamanho e a segunda a opacidade. A opacidade eu deixo bem baixa ali, um pouco para menos que a metade, porque se vocês deixar 100%, vocês vão passar e vai sair arrastando tudo. E a intenção não é essa, a intenção é deixar a pele lisinha, mas sem deformar a imagem, sabe assim? Então, uma vez que eu fiz isso, como vocês podem ver, eu tô passando nos pelos da sobrancelha, na pele, e eu também passo um pouco aqui nessa área dos cílios. E aí eu vou fazendo todo esse processo. E aí vai conforme vocês quiserem, sabe? Se vocês quiserem tirar totalmente, eu não tirei totalmente, eu só dei uma limpada. Aí, ó, como vocês podem ver, já tá o resultado. E aí eu criei uma nova camada depois disso. E nessa camada a gente vai pegar esse aerógrafo, sabe? O pincel aerógrafo. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai dar uma cobertura a mais, tipo uma base. Então eu pressiono em cima da parte que eu quero, pego a cor e passo em cima. E aí eu vou fazendo isso, eu diminuí ali a opacidade, aumentei o tamanho, porque realmente é só para dar esse efeito de base. Quando eu quero chegar num lugar, eu vou ali, clico, seguro, aí ele pega a cor e aí eu vou passando em cima para dar mais esse efeito de meio que desenho, sabe? Que a gente não sabe o que é. E aí eu vou seguindo esse processo, né? Mas sem pesar a mão, o efeito aí não é pesar a mão, não deformar a pele, tá bom? E aí eu fiz essa parte. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai mudar a cor pro branco, usando o mesmo pincel e a gente vai preencher essa parte do olho para que ele fique todo branco. Não precisa ter pressa, sabe? Não precisa fazer com pressa. Até porque você consegue ponderar e aí você consegue deixar o meio bem branquinho, mas deixar esse efeito mais esfumado. Que o próprio pincel trapezoide causa isso, tá bom? Mas é o trapezoide normal, eu tenho que deixar esse detalhe. Aqui eu peguei a borracha e fui tirando a bordinha, mas eu fui tirando a borda e diminui bastante a opacidade, mais para dar esse efeito meio que embaçado, sabe? E aí eu fui fazendo isso, tirando esse excesso, e aí esse aqui foi o resultado. Agora eu criei uma outra camada, e nessa camada eu peguei o pincel mais forte que tinha e coloquei na cor preta. Coloquei no preto, não pode ser esse opaco não, tá, gente? Tem que ser bem forte, qualquer um que seja forte. Coloquei na cor preta e pintei todo de preto, tipo toda essa parte preta, olha. Aí eu coloquei grande e 100% a cor e pintei todo de preto. Tem que ser uma camada diferente. Aí eu fui lá novamente na camada, nessa camada preta eu fui diminuindo para dar só esse efeito mais escuro, tá vendo? Eu deixei em 40, eu deixei menos ainda, eu deixei em 27%. Não, eu deixei, 28% eu deixei. E aí agora a gente vai criar uma segunda camada, colocar em adicionar. E aí o adicionar vai deixar a cor brilhante, o que vai dar esse efeito no olho, que a gente vai fazer as sombras, os cílios agora. Então, a gente coloca uma nova camada, né? E agora a gente vai procurar um pincel trapezoide, né? Que é esse esfumado, que dá esse efeito esfumado. E aí você vai fazer do jeito que você quiser. Mas aqui, no caso, aí eu coloquei a cor branca e aí eu passei, tá vendo que ficou uma linha bem fina. E aí eu procurei outro pincel, mas eu fiquei com o aerógrafo. Ai, gente, não é trapezoide, não é aerógrafo. Não liga. Substitui tudo que eu falei trapezoide para aerógrafo, tá bom? E aí eu fui passando. A sombra, ela é muito individual, vai conforme a sua perspectiva. Mas se você estiver fazendo pela primeira vez, é só imitar. O que eu faço? Eu faço um esfumado em cima para dar essa sombra que vocês estão vendo aí, tá vendo?
E aí eu vou e deixo o centro um pouco mais forte. Depois que eu faço isso, eu vou criando outros pontos de luz no próprio olho, esses são mais fortes. Então eu fiz esse ponto de luz aí, ó. Lembrando que ele tá dando esse efeito mais claro, porque a gente colocou uma nova camada e colocamos em adicionar. E depois que eu fiz isso, eu fui lá no pincel novamente, peguei o pincel oriental. Não, mentira, a gente continuou com o aerógrafo, porque eu ainda tô fazendo as sombras do olho. E aí eu peguei o primeiro pincel, quando vocês abrirem o primeiro pincel ali que der na opção pra vocês, que é o caneta de tinta, e fiz esse efeito aqui que vocês estão vendo, tá vendo? Tipo de uma caneta, que eu fiz tipo um S deitado. E aí eu fui testando. Eu nem apaguei, eu nem cortei essa parte pra vocês verem que com relação a brilho é teste. E eu fiz 2 risquinhos ali e deu tudo certo. Agora sim a gente vai lá pro... A gente vai pegar o pincel, primeiro pincel, que é a da caneta bem fina, igual eu falei pra vocês. E aí eu comecei a fazer o pelo. Eu vou explicar pra vocês o porquê que eu não cortei. Eu peguei o primeiro, e o primeiro pode sim ser usado pra fazer cabelo, sabe? E pelos assim. Mas eu testei, não gostei. E aí eu fui lá no pincel novamente e procurei o pincel oriental. Gente, o nome do pincel é oriental. É só vocês procurar, ele tá bem baixo, tá vendo que eu tô descendo? Ele tá depois dos pincéis de cabelo. Aí você passa pelos pincéis de água, vocês passam pelo pincel de aquarela, aí vocês vão descendo. Aí tem o acrílico, tem o óleo, aí você passa pelos pincéis de cabelo. E aqui, ó, o pincel oriental, o nome dele é oriental. É o único pincel oriental que tem e ele já vem com o aplicativo. E aí sim eu vou fazendo o cabelo. É importante você medir a espessura do pelo, né, que você quer. Aí eu deixei ele bem fininho e aí eu dei bastante zoom. E cílios, eu não indico vocês fazer cílios, pelos certinho, sabe? Faz uns meio que acumulado nos outros. Se vocês não tiverem muita prática, vocês podem pegar uma outra imagem, importar aqui para o aplicativo, diminuir a opacidade e passar por cima. Mas basicamente a minha técnica é fazer pelos assim, aleatórios. Eu pego, aqui no caso eu fiz um fino, depois vários finos, depois eu vi um pouco mais grosso e fiz. Eu faço vários pelos um dentro do outro, eu faço uns, tá vendo? Em direções diferentes, porque os nossos cílios, eles não são... Eles seguem uma ordem, mas se a gente for olhar, ele não é tudo pro mesmo lado. Então, pra mim, dá um efeito de pelo melhor. E aqui também vocês podem tirar na parte de borrar totalmente os cílios. Aqui eu deixei um pouco, mas eu confesso que é pra eu me orientar, sabe? E aí eu vou fazendo isso, ó. Tá vendo? Os pelos estão acumulados, eu vou fazendo isso, um em cima do outro, vou puxando. Eu sigo os próprios cílios ali do próprio desenho, mas isso é porque eu ainda tô aprendendo a fazer cílios. Se você tiver mais prática, provavelmente você não vai precisar. Se você tá fazendo pela primeira vez, esse aqui é um ótimo macete. E aí vamos seguindo. Agora a gente vai fazer, né, esses detalhinhos. Olha como que fica, gente. Faz muita diferença uns cílios. E aí agora a gente vai para os cílios, né, superior, que é o maior. E aí a gente vai fazendo daquele mesmo esqueminha, os pelos não são retinhos, então faz eles meio que acumulados, em direções diferentes, que se une. Que pra mim esse é o formato de cílios que mais funciona e mais dá certo. Mas vocês podem testar outros, como eu disse pra vocês, ou então pegar uma imagem X de uns cílios que você queira, passar para aí, diminuir a opacidade e fazer por cima. Aí depois você só exclui a imagem e você já vai ter esse molde, sabe, de cílios que você quer. Aqui eu fiz cílios para baixo, depois eu fui puxando para cima e eu fui pegando os cílios em cima dos cílios, sabe? Aquela mesma técnica que eu fui falando para vocês. E fui formando. Com relação a cílios, esse negócio de certinho não funciona, tá, gente? Então, parece meio doido que eu tô fazendo, mas olha, quando eu tiro o zoom, ele dá um efeito bem legal, tá vendo? Eu tentei apagar, mas como vocês podem ver, não deu certo, porque eu não fiz em camadas diferentes. Mas para resolver esse problema, eu fiz cílios puxados para cima e em cima dos cílios. E aí eu dei uma engrossada aí nos cílios, né? Coloquei, acrescentei mais cabelos. E aqui no caso eu não fiz na sobrancelha, mas vocês também poderiam fazer na sobrancelha. Eu criei uma outra camada, como vocês podem ver, uma camada normal.
e puxei essa camada para debaixo dos cílios, da camada que a gente fez os cílios. E aí eu coloquei multiplicar. Lembrando que o dos cílios e da luz sombras do olho eu coloquei em adicionar e esse aqui eu coloquei em multiplicar. Mas é importante vocês colocar a camada embaixo na camada dos cílios. Aí eu fui e coloquei no pincel aerógrafo, peguei um tom vermelho, mas como a gente colocou multiplicar, ele vai ficar um tom mais fechado. E aí eu fui fazendo um sombreado no olho, ó, bem aqui, ó. Tá vendo? Meio que pra disfarçar, digamos assim, os pelos escuros que ficou. Eu fiz assim, tá vendo? Pra dar uma sombra, tudo isso é uma composição. Aí eu puxei aqui a cor pro vinho e vim reforçando o cantinho, ó. Pra ficar mais escuro, dar esse sombreado, ó. E destacar ainda mais os cílios. Lembrando que ele só não tá cobrindo os cílios porque eu coloquei na camada de baixo, tá bom? E olha como ficou, gente. É muito simples esse tutorial e dá pra fazer muita coisa legal. É uma edição incrível. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal e até o próximo vídeo.